Olá, 71, tudo bem? Vamos começar aí com a nossa unidade 6, formas de produção no espaço brasileiro. Então, nós vamos falar da agropecuária brasileira. Ela é muito utilizada nas atividades agrícolas e pecuárias, que são praticadas em conjuntos. No Brasil, ela é uma das atividades mais antigas economicamente desenvolvida desde a colonização. A agropecuária incentivou a ocupação do povoamento do território brasileiro, como a extensão das lavouras de café, da cana-de-açúcar e da criação do gado bovino. Muitos fatores contribuem para o desenvolvimento da agropecuária no nosso país, como o clima quente, que predomina em grande parte do território brasileiro e favorece o cultivo de produtos tropicais e a criação de animais. O relevo suavemente ondulado com solos férteis contribui para o desenvolvimento e a expansão das atividades agropecuárias, que ocupam 28% das terras brasileiras, que tem um grande mercado interno e externo. Então, aqui está a definição de agropecuária, que é o conjunto de atividades agrícolas e pecuária exercida no campo, com fins lucrativos. Aí eu tenho a agricultura, tá? Que é a utilização do solo para o plantio, cultivo, finalidade comercial de subsistência, que é o nosso próprio consumo, e a pecuária, que é a criação e comercialização de diversos tipos de rebanho. Eu vou ter aí, o sistema agrícola extensivo e intensivo. O extensivo faz parte, de um sistema de agricultura tradicional ou familiar, que abastece o mercado interno brasileiro. Ela é praticada em minifúndios, pequenas e médias propriedades rurais. Produz alimentos básicos como arroz, feijão e mandioca. E utiliza mão de obra familiar, que prepara o solo para o plantio por meio de queimadas. E eu também vou ter aí o sistema agrícola intensivo, que faz parte desse sistema agricultura empresarial ou comercial. É praticado em latifúndios, grandes propriedades rurais, com o cultivo de monocultura, que é o cultivo de uma gênero agrícola só. Nele se produz gêneros destinados à indústria ou exportação, como a cana-de-açúcar, o café e a soja. São empregadas tecnologias avançadas como máquinas, colheiteiras e tratores. As sementes são selecionadas. Eu também tenho o uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos. Aqui estão os produtos, alguns fabricados aí no Brasil. Nós vimos que a cana-de-açúcar, a soja e o café é destinado mais para exportação. Eu também vou ter a pecuária, que é um sistema de produção, que pode ser dividido também em extensiva e intensiva. O sistema de pecuária extensiva, os animais são criados soltos em pequenos currais e se alimentam de pastagem natural. A área para a criação do rebanho pode ser pequena ou grande, mas os investimentos e os rendimentos são menores. Eu também vou ter o sistema de pecuária intensiva. Nesse sistema, a pecuária é melhorada, pois os animais são confinados, ocupando pequenas áreas onde recebem cuidados especiais, com ração balanceada, vacinação periódica, remédio contra a doença, inspeção sanitária, acompanhamento de veterinário, controle de crescimento e de peso. Esses tratamentos fazem com que o animal cresça rapidamente e fique livre de doenças. O resultado é o aumento da produção. Aí os tipos, de animais criados na parte da pecuária: aves, suínos, bovinos.
E também nós vamos ter aí a relação de trabalho no campo, tá? Eu vou ter os assalariados permanentes que recebem salários e são registrados de acordo com o Estatuto de Trabalhador Rural, sendo o emprego permanente que existe mão de obra qualificada. Assalariado temporário, também conhecido como boia fria, são contratados apenas na época da colheita. Não tem garantia trabalhista. Eu tenho os corumbás, trabalhadores temporários típicos do Nordeste brasileiro. São minifundiários do Agreste que se dirigem à zona da mata para trabalhar na época da colheita da cana-de-açúcar. Eu tenho também o peão, que é mão de obra típica da região norte. E eu tenho trabalho familiar, mão de obra utilizada em pequenas e médias propriedades. São famílias que trabalham na produção de subsistência, comercializando excedente agrícola no mercado interno. E a gente vai ver estrutura fundiária. Quando eu falo de estrutura fundiária, eu estou falando da estrutura do campo. No período colonial, todas as terras do Brasil pertenciam aos portugueses, tá? Que foram sendo cedidas ou doadas apenas para pessoas de confiança, no modo de garantir a produção agrícola baseada no sistema de plantation. Nos primeiros anos de Brasil independente, a terra não podia ser comprada e nem vendida, mas poderia ser utilizada por quem quisesse produzir. Isso favoreceu a concentração fundiária, que em grandes porções de terra estão concentradas nas mãos de poucos proprietários. Essas terras são conhecidas como latifúndios e seus proprietários são os latifundiários. Esse quadro de concentração de terra tem levado à pressão de movimentos sociais pela reforma agrária, pois é muito alto o número de pessoas que foram expropriadas de suas terras. Nesse contexto, chama a atenção do Movimento dos Trabalhadores Rurais, o MST, criado em 85, que hoje atua em vários estados. Agora nós vamos para a parte da industrialização do Brasil. Mas primeiro aí eu botei para vocês o que seria industrialização, que é o processo pelo qual a indústria aparece com o setor mais dinâmico da economia, tá? E que agrega mais produto total e cria o maior número de emprego. Vamos ver aí no Brasil. As atividades industriais no Brasil iniciou com pequenas fábricas de tecidos, calçados, produtos alimentícios, chapéus, sabão, móveis, entre outros. Elas se instalaram principalmente em São Paulo, no final do século XIX. A partir do século XX, a industrialização tomou força e assumiu grande importância econômica no Brasil, em virtude dos investimentos, máquinas, instalação industriais, da infraestrutura, ferrovia, portos, energia elétrica, ambos proporcionaram melhor produção para exportação, principalmente do café. Aí vou fazer a linha do tempo, um resumo para vocês. Começar em 1808. O Brasil, além de fornecer riquezas para Portugal, comprava todos os produtos manufaturados, que eram feitos à mão, ou utilizava máquinas resultados da transformação de matéria-prima. Então, a gente comprava tudo. Em 1844, o lucro obtido com a venda do café no exterior possibilitou investimento na construção de fábricas, estrada de ferro, a substituição da escravidão pelo trabalho assalariado, a vinda de imigrantes para o Brasil, por sua vez, aumentaram o número de consumidores e estimulou o comércio, gerando capital, o que exigiu a criação de bancos, cidades, infraestrutura de energia.
De 1930 a 1956, tá? Com o início do primeiro governo de Getúlio Vargas, é dado um grande passo para a industrialização brasileira. A partir desse governo, a atividade industrial se tornou mais importante do país, beneficiada pela crise de 1929. Tal acontecimento desvalorizou o café, fazendo com que os cafeicultores transferissem os seus capitais para as indústrias, reforçando assim a concentração industrial no Sudeste, principalmente em São Paulo, aproveitando a presença de mão de obra abundante de um grande mercado consumidor. Aí eu tenho de 1956 a 1973. Foi o momento de maior crescimento industrial no país. Houve a diversificação do quadro industrial brasileiro, que tinha como base a aliança entre o capital estatal e o estrangeiro. Nesse período, buscando atrair indústrias e integrar o território, houve uma série de investimentos no setor de transporte e energia, distribuído para todo o país, gerando crescimento econômico de um lado e de outro, aumentando significativamente a dívida externa. Em 1980, houve o desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia, como a utilização de mão de obra altamente qualificada. Esse processo está associado aos centros científicos, ao processo pelos polos universitários. Destacou-se o aperfeiçoamento de setores de microeletrônica, telecomunicações e de biotecnologia, química e aeronáutica. De 1990 aos dias atuais, essa foi iniciada no governo Fernando Collor, sendo também base da abertura da economia para o capital externo, o que repercutiu diretamente no setor secundário da economia, para reduzir gastos dos governos. Adotou-se o modelo da diminuição da atuação do Estado na economia, resultando da privatização das empresas estatais. Tal política, por um lado, gerou o aumento de tecnologia, de industrialização no país, intensificou a disponibilidade de produtos para o consumo, mas, por outro lado, levou falência a diversas indústrias nacionais, que não conseguiram competir com os empreendedorismos transnacionais. Industrialização, tá? É o processo que está associado à urbanização, tá? Muitos trabalhadores saem do campo para vir morar aqui na cidade. Aí vamos ver aí a urbanização no espaço brasileiro. A urbanização do espaço brasileiro foi estimulada pela expansão da atividade industrial iniciada no século XX, na região sudeste do país. Esse processo atraiu as populações rurais próximas para os centros urbanos, principalmente para São Paulo, no período da crise política e econômica de 1930. Em função da queda do preço do café, desemprego no campo, o pessoal buscava na cidade um novo local de trabalho e moradia. Espalhando-se pelos bairros, operários estavam surgindo na nova capital paulista. O pessoal foi principalmente para São Paulo. Aí a gente vai ter, né, a rede urbana brasileira, hierarquia. A partir da década de 1940, juntamente com a industrialização e a instalação de rodovia e ferrovia e novos portos integradores do território do mercado, é que se estruturou uma rede urbana de escala nacional. Conforme a infraestrutura de transporte e comunicação foi se expandindo pelo país, o mercado se unificou e a tendência à concentração urbano-industrial ultrapassou a escala regional, atingindo o país como um todo.
Dessa forma, grandes polos industriais da região sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, passaram a atrair um enorme contingente de mão de obra de outras regiões, que não acompanharam seu ritmo de crescimento econômico. Elas se tornaram metrópoles, sendo São Paulo a grande metrópole nacional, global, e Rio de Janeiro uma metrópole nacional. O centro-sul do país, as cidades estão mais conectadas, o que intensifica a troca de mercadorias e informações entre as populações e os agentes econômicos. Já nas regiões mais pobres, a conexão entre cidades é esparsa. A relação de troca é insignificante. E com isso tudo eu vou ter aí os problemas com o crescimento das cidades, né? Que a gente viu que foram umas planejadas e outros não. No caso, Rio de Janeiro e São Paulo não foram, né? A gente vai ter problemas que a gente até conhece bem de perto. Eu vou ter os problemas sociais, tá? Que é a baixa qualidade da saúde, da educação, de cultura, de lazer. Eu vou ter precariedade no serviço público de saneamento básico, né? Eu vou ter do transporte, moradia irregular. Também vou ter problemas ambientais, como poluição atmosférica, visual, sonora das águas e também, né, a de lixo aí. Aqui está para vocês algumas indicações culturais, tá? Para vocês poderem entender um pouco mais aí dessa unidade. Dúvidas, me mandem por e-mail ou nas aulas ao vivo. Um grande beijo, fiquem com Deus.